Sabe aquele aperto no peito que te grita para ir embora de um lugar? Eu ignorei cada um desses alertas, e essa escolha transformou o que era para ser um primeiro encontro em um pesadelo de verdade. Eu tinha uns 31 anos, quando finalmente resolvi arriscar nos aplicativos de relacionamento. Já tinha saído da faculdade fazia um tempo e estava me ajeitando na vida adulta, morando num bairro tranquilo em Maple Creek, Ohio. Tinha um emprego estável no distrito escolar, um apartamento pequeno, mas aconchegante, e as coisas caminhavam bem. Mas ao mesmo tempo pareciam meio paradas, sabe? Como se eu estivesse numa esteira que não ia a lugar nenhum. Não que eu vivesse sozinho. Tinha amigos, colegas com quem me dava bem, mas faltava alguma coisa. Uma conexão que a gente não encontra em conversas casuais sobre trabalho ou sobre o último jogo. Algo não se encaixava. Então, numa terça-feira qualquer, depois de passar horas perdido nos buracos negros do YouTube, vendo vídeos de gente construindo cabanas na floresta ou restaurando coisas enferrujadas, pensei, quer saber? Vamos tentar. Baixei o Tinder, criei um perfil e fui sincero, talvez sincero demais, com fotos que não escondiam minha leve calvície e uma biografia que mencionava meu amor por documentários sobre crimes reais e pão de fermentação natural. Comecei a deslizar pelos perfis. No começo, nada realmente chamava a atenção. Era um desfile sem fim de gente posando com peixes que pescaram, sorrindo em casamentos de amigos ou no topo de alguma montanha. Mandei mensagem para algumas pessoas, mas a maioria não deu em nada ou a conversa ficava estranha. Uma delas acabou depois de 3 trocas de mensagens sobre o tempo. Outra terminou quando ela me perguntou qual era meu signo ascendente e claramente não gostou da minha resposta. Eu estava prestes a deletar o aplicativo, pensando que era perda de tempo e um golpe no meu ego já frágil, mas resolvi dar uma última olhada numa manhã preguiçosa de domingo, ainda na cama, com o sol entrando pelas persianas. Foi aí que eu a vi. O nome dela era Brenda, e o sorriso dela era do tipo que te faz parar na hora. Não era um sorriso posado para a câmera. Parecia genuíno, como se ela estivesse rindo de uma piada que só ela sabia. Ela parecia tranquila. Tinha umas respostas inteligentes no perfil e gostava de muitas das mesmas coisas que eu. Filmes de terror, comida tailandesa e um humor sarcástico que beirava o cinismo. Mandei uma mensagem rápida sobre um dos diretores favoritos dela. Algo sobre como o último filme dele era uma obra-prima incompreendida, e ela respondeu uns 10 minutos depois. A partir daí, a gente simplesmente não parou mais. Entramos nesse ritmo de comunicação constante, trocando mensagens durante o horário de almoço, compartilhando playlists, até recomendando reality shows bobos um para o outro. Ela me viciou em um que eu ainda tenho vergonha de dizer o nome. Eu estava começando a gostar dela, de verdade. Parecia estranhamente fácil, natural. Depois de uns 10 dias, Brenda perguntou se eu queria que a gente se encontrasse pessoalmente. Fiquei nervoso. Óbvio, encontros online eram novidade para mim e eu não tinha saído com muita gente no geral, mas disse que sim. Ela mencionou que a colega de quarto dela estaria fora no fim de semana e me convidou para ir até a casa dela, em vez de fazer algo em público. Ela disse que seria mais relaxado, menos pressão. Concordei. Soava menos esquisito do que ter que gritar um com o outro num bar barulhento. Marcamos para a sexta-feira à noite. Comprei uma garrafa de vinho decente, bom, mais ou menos decente. Ajeitei minha barba e até passei uma camisa, o que já é muita coisa para mim. Saí do meu apartamento naquela tarde me sentindo realmente esperançoso. Pela primeira vez ficava pensando, cara, isso pode levar a algo sério? Então cheguei no prédio dela e, bom, eu não esperava por aquilo. Era uma construção antiga de tijolos, numa parte da cidade com uma aparência meio largada, onde eu nunca tinha estado antes. A fachada parecia que não era pintada desde os anos 80. Quase dei meia volta na mesma hora, mas liguei para ela. Ela atendeu, me disse para pegar o elevador até o 3º andar.
Aquele elevador, no entanto, era minúsculo e fazia uns barulhos metálicos horríveis durante todo o trajeto. Prendi a respiração, esperando que ele fosse parar a qualquer momento. O corredor, quando saí, era de alguma forma ainda pior. Luzes amarelas fracas, um cheiro estranho de umidade e o carpete parecia ter sido pisoteado por uma banda marcial com botas cheias de lama. Mesmo assim, encontrei a porta dela e bati. Ela abriu quase que instantaneamente e, sim, um alívio total. Ela era exatamente como nas fotos. Por dentro, a casa dela era o completo oposto do prédio. Limpa, bem decorada, um pouco aconchegante, com luzinhas pisca-pisca e aquele cheiro leve de velas de baunilha. Relaxei um pouco. Nos sentamos no sofá, servimos o vinho e começamos a conversar como se já nos conhecêssemos há meses. Ficamos bebendo e falando besteira, tipo sobre os piores filmes que já tínhamos visto no cinema. E como uma vez ela foi expulsa de um Walmart por tentar andar de bicicleta dentro da loja. Foi aí que as coisas começaram a esquentar. Não foi forçado nem apressado, só aquela construção lenta em que os dois vão se aproximando um pouco mais no sofá, até que vocês não estão mais realmente conversando. Em pouco tempo, estávamos nos beijando e finalmente fomos parar no quarto dela. Senti que a noite estava indo muito melhor do que eu esperava. Isso até eu ouvir a porta da frente se abrir. No começo, pensei que talvez a colega de quarto dela tivesse voltado mais cedo, mas o rosto de Brenda ficou pálido e ela sussurrou imediatamente: "Você tem que se esconder agora." Meu estômago foi parar no chão. Não fiz perguntas, simplesmente me enfiei no armário dela, que já estava lotado de suéteres pendurados e uma pilha de bolsas de pano. Mal tinha espaço para me mover, espremido entre o casaco de inverno dela e o que eu acho que era um tapete de yoga. Então, o cara entrou. Só conseguia ver pedaços dele pela fresta da porta do armário, mas não precisava ver para saber que aquele homem estava furioso. Ele entrou com tudo e ela o recebeu com aquele tom de falsa calma que as pessoas usam quando estão tentando desarmar uma bomba. Eles começaram a discutir na mesma hora. Vozes altas, palavras se sobrepondo, o tom de quem ia bater a porta a qualquer momento. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela não me mencionou, então não era sobre mim ainda. Mas algo no jeito como ela lidava com a situação me fez pensar. Talvez não fosse a primeira vez que ela fazia isso. Enquanto isso, eu estava lá, todo dobrado que nem um pretzel, suando em bicas, tentando não espirrar ou esbarrar em alguma coisa sem querer. Estava morrendo de medo. Quer dizer, eu não conhecia aquele cara, mas pelo jeito que a voz dele continuava subindo, não tinha a menor fé de que ele reagiria bem se me encontrasse, semi-vestido, no armário da namorada dele. Brenda tentou manter a calma, mas ele não estava caindo na dela. Ele começou a gritar mais alto sobre algum outro assunto. Dinheiro, talvez uma traição. Sinceramente, tudo era só um ruído branco para mim naquele momento. Só rezava para que ele não abrisse o armário para pegar um moletom ou algo assim. Finalmente ele saiu do quarto, resmungando algo sobre precisar ir ao banheiro. Aquela era a minha chance. Em silêncio, muito silêncio, abri a porta do armário e andei na ponta dos pés pelo carpete. Minha camisa estava do avesso e meu sapato ainda estava na sala de estar. Mas eu não me importava, só queria sair dali. Cheguei na porta, estava agachado tentando enfiar o pé no meu tênis. E foi nesse momento que ele voltou. Nossos olhares se cruzaram e o tempo parou. Então ele explodiu. "Quem diabos é você?" Imediatamente comecei a gaguejar algo sobre não saber que ela tinha namorado, que eu estava tão surpreso quanto ele. Ele parecia prestes a explodir, com os punhos cerrados, respirando com força, mas não me bateu. Acho que ele estava tentando processar como diabos eu tinha parado ali. Saí correndo pela porta com um pé calçado, ainda pedindo desculpas enquanto ia embora. Ele veio atrás de mim. Fui direto para o elevador, rezando para que não demorasse uma eternidade. Claro que demorou.
Apertei o botão e me virei bem na hora que ele me alcançou. Levantei as mãos, continuei dizendo que não queria problemas, só tentando manter uma distância entre nós. Ele estava cara a cara comigo, gritando, cuspindo de raiva com o peito ofegante. Nem processei metade do que ele gritava, só tentei não me encolher. Então ele me empurrou, não com força, mas como um encontrão de aviso. Mas foi o suficiente para me jogar contra a parede. Pensei, é isso. Estava me preparando para um soco quando o sininho tocou. O elevador finalmente chegou, tipo uma daquelas cenas de filme com um timing perfeito. Me esquivei rapidamente e entrei. Ele não me seguiu, só ficou lá, me encarando como se quisesse me incendiar com os olhos. As portas se fecharam, soltei o ar. Meu corpo inteiro tremia. Algumas horas depois, recebi uma mensagem de Brenda. Dizia apenas: "Ei, eu me diverti. Quer voltar aqui no próximo fim de semana?" Não respondi. Apenas bloqueei o número dela e deletei o aplicativo na mesma hora. Por um bom tempo, a única coisa em que eu conseguia pensar não era exatamente no susto que levei. Era na frieza dela, naquela mensagem casual, como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes ela já tinha feito aquilo antes? Quantos outros caras ela já tinha escondido naquele armário? E, principalmente, o que teria acontecido comigo se aquele elevador não tivesse chegado a tempo? Essas perguntas ainda me acordam de madrugada às vezes. Se você está gostando, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, vamos continuar com o próximo relato. Quando tudo aconteceu, eu tinha 24 anos e acabava de sair do término mais confuso da minha vida. Aquela experiência me fez jurar a mim mesma que ficaria longe de relacionamentos por um bom tempo. Achávamos que nossa história ia longe, sabe? Nossas mães até já agiam como sogras uma da outra. Quando tudo desmoronou, não foi só o namoro que acabou. Eu senti como se toda a estrutura da minha vida tivesse sido arrancada debaixo de mim. Olhando para trás agora, esse período na seca durou muito mais do que eu esperava. E quando finalmente decidi tentar a sorte de novo, percebi que não fazia a menor ideia de como as pessoas se conheciam hoje em dia. Todo mundo estava viciado nos aplicativos. Minha colega de apartamento na época, a Micaela, não parava de falar maravilhas de como tinha conhecido o namorado dela em um desses apps. E que não era tão assustador quanto parecia. Ela fez tudo parecer muito fácil e divertido. Uma noite, depois de um pouco de vinho e muita insistência, ela me guiou para criar um perfil no Tinder. Ela me ajudou a escolher umas selfies razoavelmente decentes e até reescreveu minha bio para não parecer que eu era um robô. Nas semanas seguintes, comecei a dar uma olhada, mandei algumas mensagens, nada muito sério. Foi aí que esse cara chamado Lucas apareceu nas minhas mensagens. O estilo dele era meio nerd e adorável. Ele gostava de filmes de terror independentes e esquisitos e tocava baixo em uma banda local, o que o fazia parecer um pouco misterioso, mas de um jeito tranquilo. A gente concordou em algumas coisas, nada profundo, mas o suficiente para manter a conversa rolando. Depois de umas 3 semanas trocando ideias aleatórias e memes, ele me perguntou se eu não queria ir à casa dele para a gente passar um tempo, cozinhar e ver um filme. Olha, eu não fiquei totalmente convencida com a ideia. Ir até o apartamento de um cara logo no primeiro encontro me pareceu meio suspeito, mas quando eu comentei isso com Micaela, ela simplesmente descartou, como se fosse algo totalmente normal hoje em dia. "Ah, relaxa. Todo mundo faz isso agora", ela disse. "Você já está falando com ele há semanas. Parece inofensivo. E eu acho que me deixei convencer de que talvez eu estivesse só sendo paranoica. Fazia tempo que eu não saía com ninguém. Afinal, talvez fosse assim que as pessoas se relacionavam agora. Então eu disse que sim. Eu me lembro de chamar um Uber e chegar no prédio dele em Westwood. Ele estava esperando perto da porta, com um sorriso sem graça e um abraço de lado que não ajudou muito a acalmar meus nervos.
Mesmo assim, coloquei a culpa no nervosismo de primeiro encontro. Ele me levou até o apartamento dele, falando sobre o quanto estava animado para cozinhar algo especial. Só que, quando a gente entrou, já tinha comida tailandesa de delivery espalhada na bancada. Não vou mentir, fiquei confusa. Por que falar das suas habilidades na cozinha se você só ia pedir comida? Mas eu não insisti no assunto. A gente comeu, tivemos uma conversa superficial, um pouco forçada. Nada fluía. Parecia mais uma entrevista de emprego do que um encontro. Mesmo assim, pensei que talvez a gente só estivesse aquecendo. Depois do jantar, ele sugeriu que a gente se ajeitasse no sofá para ver um filme. Ele tinha escolhido um filme de terror obscuro que eu nunca tinha ouvido falar. Sinceramente, filmes de terror não são a minha praia, mas eu não queria parecer chata, então concordei. Pensei que, na pior das hipóteses, eu teria que aguentar 1h30 de sangue falso e conversa estranha. Mas uns 45 minutos depois de começarmos o filme, alguma coisa começou a parecer errada. Lucas começou a se aproximar de mim, lentamente, como um gato se esgueirando para pegar um pássaro. Primeiro, o braço dele roçou no meu, como se fosse sem querer. Depois, a mão dele encontrou um caminho até meu ombro. Um pouco mais tarde, já estava apoiada no meu quadril, como se a gente estivesse em uma comédia romântica. Eu tentei manter a calma. Me concentrei muito no filme, embora não conseguisse te dizer uma única coisa sobre o que estava acontecendo na tela. Aí ele começou a sussurrar uns comentários estranhos, coisas do tipo: "Tá com medo? Não precisa se preocupar. Eu te protegeria se isso aqui fosse real." Só que o jeito que ele falou não era de brincadeira. Parecia que ele estava tentando me ler, como se estivesse estudando minha reação. Então, do nada, ele se inclinou e passou os dedos pelo meu cabelo, dizendo algo sobre como era surpreendentemente macio. Foi nesse momento que meu estômago revirou completamente. Eu me senti encurralada. Eu soube que aquilo tinha sido uma péssima ideia no segundo em que vi as embalagens de comida do delivery. Tentei me afastar uns centímetros algumas vezes, fingindo ajeitar a almofada ou me espreguiçar. Mas a cada vez ele se aproximava mais, como se fosse um tipo de jogo silencioso. Eu não queria criar uma situação tensa, mas meus nervos estavam à flor da pele. Então eu disse que precisava usar o banheiro e fui rapidinho pelo corredor. Assim que fechei a porta, peguei meu celular com as mãos trêmulas e chamei um Uber. Depois, mandei uma mensagem para Micaela, só uma linha: "Esse cara está me dando medo." Ela nem hesitou. Respondeu na hora: "Sai daí agora mesmo." Esse foi o empurrão que eu precisava. Respirei fundo, joguei uma água no rosto e me preparei mentalmente para ir embora. Voltei para a sala, dei um sorriso forçado para Lucas e disse que tinha esquecido que tinha um turno cedo no trabalho no dia seguinte e que precisava ir. O rosto dele mudou completamente. Ele não gritou nem nada, mas a expressão dele se tornou uma mistura estranha de desconfiança e irritação. Ele não engoliu minha desculpa. Isso era óbvio. E em vez de simplesmente dizer "tudo bem, boa noite", ele se levantou muito rápido e se posicionou bem na frente da porta. Por um instante eu congelei. Mantive a calma. Repeti que precisava ir embora e olhei bem nos olhos dele, deixando bem claro que eu não estava para brincadeira. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente saiu da frente. Mas não sem antes me lançar um olhar furioso, como se eu o tivesse ofendido pessoalmente por ir embora. Meu coração estava disparado. Peguei meu casaco e meus tênis. Enquanto me levantava apressada, um deles caiu da minha mão. Não importava. Eu o agarrei e joguei dentro da minha bolsa. Abri a porta e andei rápido pelo corredor, lutando contra a vontade de sair correndo. Assim que cheguei na rua, atravessei e parei debaixo de um poste de luz só para me sentir um pouco mais segura. Poucos minutos depois, o Uber chegou e eu praticamente mergulhei no banco de trás. A viagem de volta para casa foi uma mistura estranha de alívio por ter escapado
e aquela tremedeira de adrenalina que te lembra do perigo real que você correu. Foram 6 meses inteiros até eu conseguir pensar em encontros de novo. Nesse tempo, deletei todos os aplicativos e simplesmente me fechei no que era seguro. Meus amigos, minha rotina, minha paz. Quando finalmente voltei a tentar, foi com algo que aprendi da pior forma possível. Agora eu sei que não importa o quanto alguém pareça legal por mensagem, não importa quantas semanas vocês conversem, a casa de um estranho nunca vai ser lugar seguro para um primeiro encontro. Essa é uma lição que carrego comigo e que nunca mais vou ignorar. Aplicativos de encontro podem ser uma cilada em qualquer lugar do mundo. Mas quando você está sozinho em um país estrangeiro, um simples match pode te arrastar para uma armadilha sem saída. Em 2014, eu tinha 29 anos e passava longas horas num escritório de advocacia empresarial de médio porte em Charlotte. Era meu primeiro emprego sério depois de me formar e aos olhos de qualquer um parecia perfeito. Salário decente, uma trajetória clara de crescimento, benefícios completos, exatamente o tipo de trabalho que minhas tias adoravam mencionar nos jantares de família com tanto orgulho. Por dentro, porém, eu me sentia completamente esgotado. Não suportava a rigidez do horário, aquela obrigação de parecer profissional o tempo todo, nem as pequenas disputas políticas para decidir quem ficava com os melhores casos. Eu ficava acordado à noite pensando, é isso mesmo que eu vou fazer da minha vida? Comecei a me imaginar alguns anos no futuro, ainda preso à minha mesa, só que mais velho e mais amargurado. Essa ideia me atingiu com uma força inesperada. Então, numa tarde de terça-feira qualquer, logo depois de mais uma reunião de orçamento sem vida, pedi demissão. Eu nem tinha um plano alternativo. Só sabia que não podia continuar me arrastando para aquele lugar todos os dias. Tinha uma pequena reserva de emergência e pensei que, se não a usasse naquele momento para fazer algo diferente, me arrependeria para sempre. Algumas semanas depois, enfiei minha vida numa mochila de trilha surrada e comprei uma passagem só de ida para a Austrália. Consegui um visto de trabalho e férias que me dava um ano inteiro para viajar e aceitar trabalhos aleatórios pelo caminho. Era algo incrivelmente arriscado, mas de um jeito bom, sabe? Como se pela primeira vez em muito tempo eu estivesse fazendo algo realmente por mim. A Austrália acabou sendo uma loucura no melhor sentido da palavra. Surfei muito mal. Dormi em beliches de albergues com estranhos que viraram amigos da noite para o dia e trabalhei numa série de empregos bizarros. Uma semana eu vendia ingressos para passeios de observação de baleias, na seguinte colhia uvas num vinhedo. Fazia anos que eu não me sentia tão feliz, mas depois de quase 10 meses comecei a ficar inquieto. Não era algo ruim. Eu só queria algo ainda mais diferente, mais fora do comum. Foi quando comecei a ouvir falar do Sudeste Asiático. Todo mundo falava das ilhas da Tailândia, do trânsito caótico do Vietnã e dos templos antigos do Camboja, como se fossem cenários de sonho. Parecia exatamente o tipo de lugar que eu procurava, completamente diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Então, me joguei de cabeça e reservei um voo barato para Bangkok, sem roteiro definido, apenas uma ideia geral dos principais lugares que queria visitar. Desde o segundo em que saí do aeroporto, a energia da cidade me atingiu em cheio. Bangkok era barulhenta, bagunçada, colorida e viva de uma maneira que me fez sentir completamente desperto pela primeira vez em semanas. Depois de 3 ou 4 dias circulando pela cidade, me entupindo de comida de rua e desviando de motos, acabei baixando o Tinder. Não porque estivesse procurando algo desesperadamente, mas mais para ver no que dava. Viajar sozinho pode ser um pouco solitário às vezes, e pensei que até uma conversa casual poderia ser uma forma divertida de dar uma variada. Foi assim que encontrei a Bianca. Ela era de Liverpool, alguns anos mais nova que eu,
e estava na Tailândia há um pouco mais de tempo. Nos conectamos instantaneamente por causa do nosso sarcasmo compartilhado e do ódio mútuo por mosquitos. Havia algo super relaxado nela, sem pressão ou estranheza. Ela me perguntou se eu queria tomar uma bebida. E eu pensei, por que não? Nos encontramos na mesma noite num pequeno bar na cobertura, escondido num beco que eu nunca teria encontrado sozinho. Conversamos por horas sobre tudo, desde experiências terríveis em albergues até memórias aleatórias da infância. Bebemos demais, rimos ainda mais e pela primeira vez em muito tempo senti que estava no lugar certo. Lembro que uma calma muito estranha tomou conta de mim, como se eu não estivesse correndo para lugar nenhum ou pensando 10 passos à frente, apenas aproveitando a noite e deixando as coisas acontecerem. Bianca e eu rodamos por alguns lugares do bairro, pulando entre bares mal iluminados e umas barracas da moda ao ar livre que vendiam álcool em baldes. Ríamos demais, compartilhávamos histórias de viagem bobas e ficamos bem bêbados no processo. Na verdade, eu estava ficando meio acabado. Ela, de algum jeito, se manteve controlada, como se já tivesse feito aquilo 1 milhão de vezes. No final da noite, ela se aproximou e disse que o hotel dela era logo na esquina, perguntando se eu queria ir para lá. Pareceu algo casual, sem pressão. Dei de ombros e disse, claro. Pensei que a gente tomaria mais uma bebida, talvez relaxasse e conversasse até ambos desmaiarmos de sono. Nada demais, mas no segundo em que pisamos naquele quarto, o clima ficou estranho. É difícil de explicar. Lembro de entrar, era um quarto pequeno, simples, com um ar-condicionado fraco. Depois disso, as coisas ficaram embaçadas rapidamente, como se alguém tivesse diminuído o brilho do meu cérebro. Tive alguns lampejos confusos, vultos no quarto, vozes baixas conversando, alguém andando de um lado para o outro. Todo o resto foi só escuridão. Quando dei por mim, estava acordando assustado no meu próprio albergue. Meu corpo tremia. A cabeça latejava, como se eu tivesse sido atropelado, a boca seca, o estômago revirado, a pele gelada num segundo e suando no outro. Era a clássica ressaca, mas 1000 vezes pior. Como se algo estivesse muito, mas muito errado no meu corpo. Não tinha ideia de como tinha voltado para lá. Será que alguém me colocou num táxi? Será que me encontraram na rua? Eu nunca vou saber. Minha mochila estava jogada no chão e quando procurei minhas coisas, o pânico tomou conta de mim. Sem celular, sem carteira, meus bolsos estavam vazios. Cheguei a pensar se tinha imaginado a noite inteira. Me arrastei até o espelho e mal reconheci a figura destruída que me encarava. Lavei o rosto com água fria, tentei respirar, mas uma sensação fria de pavor se instalou no meu peito. Não conseguia me livrar da impressão de que algo tinha dado muito, muito errado. Saí cambaleando e peguei um táxi para o hospital mais próximo. Não queria ser dramático, mas meu instinto me dizia que aquilo era mais do que uma reação ruim ao uísque. Depois de alguns exames e um monte de perguntas, o médico me olhou como se já tivesse visto aquela cena antes. E disse que era muito provável que eu tivesse sido drogado. Provavelmente algo que colocaram numa das minhas bebidas. A ficha caiu como um soco no estômago. Eu sempre ouvi histórias sobre pessoas sendo drogadas enquanto viajavam, mas acho que me considerava cuidadoso demais para isso. Ou talvez apenas sortudo. Acontece que não. As peças começaram a se encaixar. Os apagões na memória, os vultos no quarto de Bianca, a forma como eu simplesmente desliguei, aquilo me fez sentir mal de novo. Depois de receber alta, fui direto à polícia para prestar queixa. Eles foram educados, mas claramente não estavam surpresos. O policial que me atendeu explicou que aquele era um golpe comum naquela parte da cidade. Turistas que são alvo de moradores locais ou até mesmo de outros viajantes que se passam por pretendentes interessados.
Eles procuram pessoas que parecem ter dinheiro ou, no mínimo, algo que vale a pena levar. Sem celular e sem uma lembrança clara, eu não tinha muita informação para dar. Nem mesmo uma foto de Bianca. Apenas um primeiro nome que, a essa altura, eu tinha certeza de que nem era real. Passei os dias seguintes meio aéreo, numa espécie de névoa, tentando reconstruir a noite na minha cabeça, como se montasse um quebra-cabeça destruído. Pequenos fragmentos começaram a voltar. Eu sentado no quarto dela, tonto, a voz dela falando em tons baixos, alguém andando de um lado para o outro, outro encostado na parede. Lembro de sentir como se estivesse debaixo d'água. E depois, nada. Até hoje, não tenho ideia de qual era o plano completo deles ou como consegui sair de lá. Pode ser que me tenham colocado num táxi, pode ser que alguém me tenha encontrado e ajudado. Eu nunca vou saber. Tudo o que eu sabia era que estava sem dinheiro, em choque e com sorte por não ter terminado de um jeito muito pior. No terceiro dia, cheguei ao meu limite. O que deveria ter sido uma jornada de liberdade virou meu pior pesadelo. Viajei para o outro lado do mundo buscando me encontrar, mas acabei drogado, roubado e violentado nos meus direitos da pior forma possível. Aquela busca tinha acabado ali mesmo. Usando meu cartão de emergência, comprei a primeira passagem que encontrei de volta para casa. Precisava fugir daquele lugar que destruiu tudo o que eu tinha ido buscar. Quando me mudei para fazer faculdade, fui para uma cidadezinha no meio do nada, onde eu não conhecia ninguém. Era um lugar meio parado, mas ainda maior do que de onde eu vim, e essa sensação de recomeço era tudo o que eu queria. Sério, tudo parecia completamente novo. Ruas que eu nunca tinha visto, rotas de ônibus esquisitas, salas de aula cheias de gente estranha. Pela primeira vez, eu senti que tinha uma página em branco na minha frente. Era como se eu pudesse apertar um botão e reiniciar toda a minha personalidade, se quisesse. Sem bagagem, sem história, só eu descobrindo as coisas conforme elas aconteciam. Algumas semanas depois, eu consegui me enturmar com um pequeno grupo de pessoas do meu dormitório. A gente se encontrava para comer, estudava nos mesmos lugares e até tomava um café quando as aulas não estavam muito puxadas. Uma garota do grupo, Bruna, era super extrovertida e vivia conversando com gente nova. Ela tinha um jeito natural de conhecer todo mundo. Numa tarde, enquanto estávamos todos juntos, ela me apresentou para um cara chamado Luciano. Não precisava ser um gênio para perceber que ela estava tentando bancar o cupido, sabe? Ficava mencionando interesses aleatórios que a gente tinha em comum, insinuando claramente que a gente devia ver no que dava. Eu não me opus, quer dizer, eu tinha acabado de chegar e pensei que não ia fazer mal dar uma chance a alguém. Luciano parecia bem legal, falava bastante, educado, talvez um pouco intenso, mas nada alarmante. Ele estudava marketing, que era totalmente diferente da minha área. Mas a gente acabou encontrando alguns pontos em comum durante aquela primeira conversa. Ele fez algumas piadas e eu ri da maioria delas, até das mais estranhas. Então, pensei em encontrá-lo para tomar um café naquele fim de semana. Na pior das hipóteses, seria uma hora um pouco constrangedora. Na melhor, quem sabe? Naquela tarde de domingo, a gente se encontrou num pequeno café perto da rua principal, próximo ao campus. O lugar tinha umas cadeiras que não combinavam e uma música suave de fundo. Era um lugar meio aconchegante, de um jeito meio improvisado. Não tinha muita gente, o que ajudou a acalmar meus nervos. Ele apareceu na hora certa, pontos extras para ele, e pegou sua bebida antes de se sentar na minha frente, perto da janela. O começo foi tranquilo, sabe? Aquela conversa típica de "E aí, como está a faculdade?" A gente conversou sobre nossos horários, os professores, a vida no dormitório, mas depois de um tempo eu notei algo um pouco estranho. Luciano adorava falar sobre si mesmo.
sobre suas aulas, sua vida social, seus sonhos de viagens futuras. Eu tentei comentar algumas coisas sobre mim, meus projetos de estudo, minhas histórias bizarras com colegas de quarto, mas ele mal dava bola. Era como falar com uma parede. Ainda assim, eu não queria ser aquela pessoa que se desliga no meio da conversa. Continuei balançando a cabeça, soltando um "Ah, que legal" de vez em quando. Mas no fundo, eu já estava descartando a ideia toda. Ele não foi grosso nem nada, só um pouco centrado em si mesmo. Depois de mais ou menos 1 hora, nós terminamos. Eu sorri, disse que tinha sido um prazer conhecê-lo e cada um seguiu seu caminho. Na volta para o dormitório, eu me senti estranhamente esgotada. Mais tarde, naquela noite de domingo, Bruna ligou para perguntar como tinha sido. Eu fui direta, disse que não senti nenhuma conexão e que não parecia ter nada de real ali. Ela suspirou e disse algo tipo: eu tive essa mesma impressão. Ela não ficou brava nem nada, só um pouco desapontada, provavelmente porque sua tentativa de ser cupido falhou. Ela prometeu não insistir mais no assunto, e eu pensei que era isso, caso encerrado. Só que não. No dia seguinte, Bruna ligou de novo, mas dessa vez o tom dela era totalmente diferente. A voz estava tensa, meio trêmula, como se ela tivesse acabado de receber uma ligação estranha. A primeira coisa que pensei foi que Luciano deve ter lidado com o fora muito pior do que eu imaginava. Ela disse que tinha mencionado para ele, de forma bem delicada, que eu não estava interessada. E foi aí que ele surtou. Perdeu a cabeça completamente. Começou a xingar, me chamando de esnobe e falsa. E pelo visto fez comentários muito desagradáveis que, sinceramente, pegaram ela de surpresa. Ela me disse para ficar longe dele por um tempo, o que definitivamente me deixou com um nó no estômago. Tentei manter a calma, pensando que com o tempo ele superaria. Era só evitar o contato visual, ficar longe dos lugares que ele frequentava, esse tipo de coisa. Mas toda vez que eu o via de longe, e isso acontecia com mais frequência do que eu gostaria, havia uma tensão estranha, como se todo o meu corpo soubesse que algo não estava certo. Ele nunca tentou falar comigo nem nada, mas eu juro que toda vez que ele estava por perto, era como se o ar ficasse mais frio. Por algumas semanas, eu comecei a desviar meu caminho para as aulas só por segurança. Eu atravessava o estacionamento atrás do prédio da administração ou dava a volta pelo longo caminho da estufa, mesmo que isso adicionasse 10 minutos ao percurso. Eu só esperava que ele se cansasse ou encontrasse outra pessoa para ficar obcecado. Então, uma noite, eu tive um seminário de teoria da mídia que acabou por volta das 9h30 da noite. Eu estava atrasada para encontrar uma colega na biblioteca e, sem pensar direito, peguei um atalho passando pelo anexo de artes, onde os postes de luz são estranhamente espaçados e às vezes ficam piscando. Quando eu virei numa curva cega, de repente lá estava ele. Parado ali, como uma estátua no escuro. Ele estava a uns 3 metros de distância, e na hora eu soube que algo estava muito errado. Algo profundo na expressão dele estava simplesmente errado. Ele não estava apenas com raiva, parecia completamente descontrolado. Seus olhos estavam fixos em mim e seus punhos estavam cerrados, como se ele tivesse me esperado ali de propósito. Ele começou a gritar quase no mesmo instante, me acusando de achar que eu era melhor que ele, que eu o tinha iludido, que eu era uma mentirosa. No começo eu fiquei parada. Tentei manter a calma, não piorar a situação. Eu tinha esperança de que alguém passasse ou que um carro da patrulha do campus aparecesse, mas não, sem essa sorte. Então, ainda gritando, ele deu um passo à frente. Não foi rápido, mas como se estivesse tentando me encurralar nesse estranho jogo de xadrez emocional. Eu dei um passo para trás, deixando minhas mãos bem visíveis e falei: "Me deixa em paz." Mas isso só o deixou mais furioso. A voz dele ficou mais alta e, de repente, ele estava perto demais, gritando na minha cara.
Eu pude sentir gotas de saliva na minha bochecha. Aquilo foi o limite. Eu saí correndo, me virei e fugi, atravessando uma cerca viva e cruzando o gramado em direção ao antigo prédio de ciências. Eu não parei para checar se ele estava me seguindo. Eu não queria saber. Só diminuí a velocidade quando cheguei ao estacionamento do dormitório, onde eu sabia que havia câmeras, luzes e, o mais importante, pessoas. Assim que voltei para o meu quarto, bati a porta e a tranquei, com as mãos ainda tremendo. Liguei para a segurança do campus e contei tudo. Eles disseram que ficariam de olho e me agradeceram por denunciar, mas não tive mais notícias naquela noite. Eu mal consegui dormir. Depois daquela noite, Luciano sumiu. Nunca soube se a segurança do campus falou com ele ou se ele simplesmente percebeu que tinha perdido o controle. A tensão no ar foi se dissipando aos poucos, mas a marca ficou. Bruna e o resto do nosso grupo se afastaram dele, num silêncio coletivo que dizia tudo. Ela tentou dizer que não foi só por minha causa, mas a gente sabia a verdade. O apoio deles foi fundamental. Eles não minimizaram o terror que eu senti, e isso me ajudou a processar tudo. Aquele recomeço que eu tanto queria acabou me ensinando algo que eu nunca esperava aprender. Às vezes, as pessoas escondem quem realmente são até o momento em que você diz não. E quando isso acontece, você descobre que sua intuição, aquele aperto no estômago, aquele ar frio que você sentiu, estava certa o tempo todo. A linha entre interesse e obsessão é muito mais fina do que a gente imagina. Eu descobri isso da maneira mais aterrorizante possível. Quando eu tinha 25 anos, me mudei para uma cidade nova por causa de uma oferta de emprego que eu não podia recusar. Eu não conhecia ninguém lá. As únicas pessoas com quem eu conversava durante a semana eram meus colegas de trabalho, e eu não queria ser aquela pessoa estranha que tenta forçar amizade com todo mundo no escritório. Então, depois de umas 3 semanas, acabei baixando o Tinder para conhecer alguém normal, talvez até fazer um amigo ou 2. Passei por aquele processo típico de ficar deslizando perfis e tendo conversas meio sem graça. Mas aí eu dei match com um cara, Vinícius, de 32 anos. Ele disse que era gerente de um banco e nas fotos parecia um cara comum. Nada esquisito, nada ostentador. Nossas mensagens foram bem normais. Ele me perguntou do meu trabalho, de onde eu era, o que eu fazia para me divertir, esse tipo de coisa. Eu disse que tinha acabado de me mudar e que ainda não conhecia a cidade muito bem. Ele falou que podia me mostrar alguns restaurantes bons. Usava muitos emojis, mas fora isso, nada de estranho. A gente decidiu se encontrar num restaurante italiano no centro para jantar. Um que eu tinha pesquisado no Google Maps porque tinha boas avaliações e era movimentado o suficiente para eu me sentir segura. Cheguei um pouco mais cedo e esperei do lado de fora, observando as pessoas entrarem e saírem. Vinícius apareceu na hora exata. Ele era parecido com as fotos, talvez só um pouco mais baixo do que eu esperava, mas de resto era igual. Vestia uma camisa de botão azul por dentro de uma calça cinza, sapatos sociais marrons, tudo limpo e arrumado. Quando se aproximou, ele sorriu. Apertou minha mão e abriu a porta para mim. Educado. Nos sentamos numa mesa reservada perto da janela. Ele me perguntou se eu queria vinho ou cerveja. Vinho, eu disse. Ele concordou com a cabeça e chamou o garçom. Quando o garçom perguntou o que ele queria beber, Vinícius hesitou por um segundo e depois disse: "Vou querer o mesmo que ela." Não dei muita importância na hora. Olhamos o cardápio. Eu disse que ia experimentar a lasanha e ele respondeu: "Boa escolha. Eu estava pensando nisso também." O garçom voltou e nós dois pedimos lasanha e o mesmo vinho tinto da casa. Nos primeiros 10 minutos, nossa conversa foi a típica de um primeiro encontro. Ele perguntou sobre meu novo emprego, onde eu tinha morado antes, e o que eu gostava de fazer nos fins de semana. Tentei perguntar coisas sobre ele também, de onde ele era, como era seu trabalho no banco.
Mas toda vez que eu perguntava, de alguma forma, ele desviava a conversa de volta para mim. Mencionei que gostava de filmes de terror e ele imediatamente disse: "Ah, sim, eu também. Adoro filmes de terror. Qual o seu favorito?" Eu citei alguns e ele na hora disse que amava aqueles mesmos filmes. Se eu dizia que não gostava de um certo tipo, ele concordava falando: "Sim, eu também não suporto." Começou a ficar estranho, como se ele estivesse simplesmente repetindo tudo o que eu falava. Algumas vezes tentei perguntar do que ele realmente gostava. "Qual é o seu filme favorito?" perguntei. Ele fez uma pausa e depois citou o mesmo que eu tinha acabado de falar. Quando mencionei que gostava de caminhar em parques depois do trabalho, ele disse que também gostava, mas de um jeito vago, sem especificar onde. Tudo era muito agradável, mas agradável até demais. Toda vez que eu dava uma opinião, ele concordava depressa, às vezes rápido demais, e dizia: "Exato, eu também." Ele sorria o tempo todo, mas o sorriso nunca chegava aos olhos dele. Eu o peguei olhando para as minhas mãos enquanto eu falava, sem realmente olhar para o meu rosto. Se eu mexia na minha taça, ele mexia na dele também. Se eu ria, ele ria, mesmo que a piada não fosse tão engraçada. Aquilo tudo parecia conversar com um espelho. Pensei que talvez ele estivesse só nervoso, mas conforme o jantar foi passando, aquilo começou a me incomodar. Quando a comida chegou, eu o observei comer. Ele esperou eu pegar meu garfo antes de começar, como se estivesse copiando meus movimentos. Uma hora, limpei a boca com o guardanapo e ele fez a mesma coisa um segundo depois, mesmo sem ter sujado o rosto. Tentei relaxar e curtir o jantar, mas ficou cada vez mais difícil. Eu continuava pensando que talvez estivesse exagerando, mas toda vez que eu o testava, mudando de assunto, ele sempre concordava comigo. Nunca discordava, nem oferecia as próprias ideias. Ele disse que tinha crescido ali perto, mas não soube responder a nenhuma pergunta específica sobre a região. Falava coisas como: "Ah, você sabe, os subúrbios típicos", ou "Meus pais ainda moram por aqui." Mas quando eu pedia mais detalhes, ele simplesmente sorria e mudava de assunto. Depois de um tempo, me peguei olhando para o relógio atrás do bar, torcendo para o jantar terminar logo. A noite toda pareceu estranhamente vazia, como se ele estivesse fingindo ser alguém que não era. Quando a conta chegou, peguei minha carteira, mas ele insistiu em pagar. Agradeci. Quando saímos, ele se ofereceu para me acompanhar até o carro, mas eu disse que estava logo ali na esquina e que ficaria bem. Ele sorriu, concordou e disse: "Me manda uma mensagem quando chegar bem em casa." Eu disse que mandaria, mas já sabia que não ia escrever para ele de novo. Quando cheguei em casa, enviei uma mensagem rápida: "Obrigada pelo jantar, mas não acho que a gente combine. Tenha uma boa noite." Ele respondeu quase que instantaneamente: "Eu tive uma noite incrível. Realmente acho que temos uma conexão especial. Me avisa quando estiver livre para a gente se ver de novo." Eu não respondi. Achei que ele se tocaria. No dia seguinte pela manhã, acordei com uma mensagem enorme de Vinícius. Começava me agradecendo de novo pela noite incrível e continuava dizendo que não sentia uma ligação daquelas há anos. Ele disse que adoraria me ver de novo e perguntou se eu estava livre naquele fim de semana. Eu respondi: "Oi, Vinícius. Não vou poder. Na verdade, eu não senti uma conexão entre a gente, mas te desejo o melhor." Pensei que aquilo seria o fim, mas ele respondeu quase na mesma hora, dizendo que estava arrasado, mas que entendia e que se eu mudasse de ideia, estaria esperando. Ignorei essa mensagem. 2 dias depois, recebi outra mensagem dele. Esta era mais longa, falando sobre como não conseguia parar de pensar em mim e como sabia que eu devia estar sentindo a mesma coisa, lá no fundo. Ele começou a chamar aquilo de um vínculo especial e disse que talvez eu só estivesse com medo de algo real. Eu não respondi. Ele me escreveu de novo algumas horas depois, só dizendo: "Bom dia, espero que você tenha um bom dia."
Mais tarde, mandou outra mensagem falando o quanto sentia minha falta. Quando acordei no dia seguinte, tinha outra mensagem longa, esta mais emotiva, me pedindo para reconsiderar e dar outra chance. Ele disse que podia me provar que era a pessoa certa para mim se eu permitisse. Nessa altura, tinham se passado apenas 3 dias do encontro, mas as mensagens dele chegavam quase toda manhã e de novo à noite. Cada uma ficava mais longa, falando sobre destino e como ele sentia algo tão real entre nós. Quando eu não respondia, ele começou a me escrever também à tarde, só para ver como eu estava. Algumas mensagens eram parágrafos longos, descrevendo como tinha pensado em mim o dia todo, ou que tinha visto algo que o lembrava de mim. Às vezes, ele enviava a mesma mensagem 2 vezes seguidas, e eu não respondia. Revirei o histórico da conversa e vi que ele tinha me enviado quase 1 dúzia de mensagens em 3 dias, tudo sem resposta. Eu não bloqueei na hora porque, no fundo, tinha medo de que isso o deixasse mais furioso. Pensava que, se eu simplesmente ignorasse, ele se cansaria. Mas, em vez disso, as mensagens se tornaram mais frequentes e intensas. Depois de umas 2 semanas de mensagens sem parar, as coisas mudaram. De repente, ele passou de implorar por outra chance para me acusar de ser cruel, dizendo que eu o fiz acreditar que havia esperança. Eu recebia mensagens no meio da noite, longos textos sobre como eu era sem coração, que ninguém nunca tinha se importado com ele, exceto eu, e que eu estava destruindo a vida dele por não responder. Ele me chamou de egoísta. Disse que eu era como todos os outros que o decepcionaram. Comecei a sentir ansiedade toda vez que meu celular vibrava, até por e-mails do trabalho. As mensagens dele chegavam à 1 da manhã, às 3 da manhã e também durante o dia. Às vezes, parágrafos seguidos descrevendo como ele não conseguia comer nem dormir e como desejava que eu entendesse a dor que estava causando a ele. Ele começou a soar irritado, exigindo que eu respondesse, insistindo que eu lhe devia uma explicação por ter lhe dado falsas esperanças. Percebi que aquilo não era uma decepção normal, era uma obsessão. Nessa altura, eu já tinha bloqueado o número dele, mas ele me escreveu pelo Instagram e depois tentou pelo Facebook. Continuei privatizando tudo, trocando minhas fotos de perfil, removendo meu local de trabalho e minha cidade da vista do público. Minha ansiedade era tão grande que comecei a olhar por cima do ombro toda vez que saía do apartamento. Por alguns dias não houve nada, nem mensagens, nem notificações, nada. Eu me permiti ter esperança de que ele tivesse seguido em frente ou se cansado. Mas toda vez que eu voltava para a casa do trabalho, eu olhava atentamente a rua, procurando alguém rondando perto do meu prédio. Mantinha as cortinas fechadas. Mal abria a janela, mesmo com calor. Meu sono foi interrompido. Deixava o celular ao lado da cama com a tela virada para baixo como medida preventiva. Então, cerca de 1 mês após nosso único encontro, aconteceu. Era quase meia-noite e eu estava cochilando no sofá com a televisão ligada quando ouvi batidas na porta do meu apartamento. Eram fortes, faziam o batente da porta tremer. De início, pensei que podia ser um vizinho com problemas ou alguém bêbado. Mas então, ouvi meu nome, alto e com raiva. Sai daí. Eu sei que você está aí dentro. Você não pode simplesmente me ignorar. A voz era inconfundível. Minhas mãos tremiam enquanto eu me levantava. Olhei pelo olho mágico e lá estava Vinícius, parado na minha varanda, com o cabelo bagunçado, o rosto vermelho, vestindo a mesma camisa azul do nosso encontro, mas que parecia suja e amassada. Ele não parava de gritar meu nome, falando coisas como: "Por que você está fazendo isso comigo? Você disse que se importava. Você não pode se esconder disso." Ele nunca tinha estado na minha casa antes. Eu nunca tinha dado meu endereço específico ou número do apartamento para ele. Não tinha como ele saber onde eu morava. Me afastei da porta com a mente a mil. Peguei meu celular, liguei para a polícia, sussurrando para o atendente o mais baixo que pude.
Enquanto isso, Vinícius continuava batendo, às vezes alternando socos com tapas na porta, com a voz embargada. "Abre essa porta, eu só quero conversar. Você não pode tratar as pessoas assim." O atendente me disse para ficar dentro de casa, não abrir a porta e esperar os policiais. Eu me agachei atrás do sofá, de olho na porta, caso ele tentasse arrombá-la. Ele não tentou, mas continuou gritando, andando de um lado para o outro na frente da minha janela. Num certo momento, eu o ouvi resmungando algo incompreensível. Fiquei me perguntando se ele teria trazido algo, se estava armado. Minha mente disparou. As batidas finalmente pararam e ouvi sirenes à distância. Ele ficou parado até que as luzes iluminaram minha janela. Quando a polícia chegou, Vinícius não fugiu. Na verdade, ele pareceu até aliviado de finalmente poder explicar a situação, como se realmente acreditasse na versão dele da história. Começou a falar com eles na mesma hora, com aquela calma estranha de quem acha que está certo. Sua voz, de repente, calma. Através do vidro, eu o ouvi dizer: "Ela é minha namorada. A gente está saindo há meses", mentiu ele descaradamente. "Ela não atende às minhas ligações, só estou tentando conversar com ela." Os policiais trocaram olhares e depois me chamaram. Eu não queria sair, mas eles insistiram. Então, fiquei na entrada com a porta entreaberta, explicando a situação desde o início. Mostrei as capturas de tela, toda a nossa conversa do Tinder, todas as mensagens dele, a linha do tempo. Disse que a gente só tinha se visto uma vez, que nunca dei a ele nenhum motivo para pensar que estávamos juntos. Um policial concordou com a cabeça, enquanto o outro falava em voz baixa com Vinícius. Eu podia ver o rosto dele, vermelho e tenso, olhando para o chão, com a mandíbula travada, parecendo tenso. Ele não parava de olhar para mim, não mais com raiva, mas com um olhar perdido. A polícia me perguntou se eu queria prestar queixa naquele momento. Eu estava tão abalada que só consegui pedir que o levassem embora, dizendo que iria na delegacia no dia seguinte. Eles o levaram, mas não algemado, apenas falando baixo e o guiando pelos degraus. Antes de fecharem a porta da viatura, ele olhou para mim através da janela, mas eu tranquei a porta da frente imediatamente. Fiquei ali parada no corredor do meu apartamento, ouvindo a minha própria respiração, me sentindo ainda presa. Na manhã seguinte, liguei para a minha chefe e disse que chegaria tarde. Depois, fui direto para a delegacia e pedi uma ordem de restrição. O policial que registrou minha declaração me disse que esse tipo de coisa era mais comum do que as pessoas pensam, especialmente com encontros online e aplicativos. Ele disse que a escalada de mensagens até a pessoa aparecer na sua casa podia acontecer rápido, às vezes quase sem aviso. Levei cópias de cada mensagem, cada captura de tela, cada e-mail e mensagem direta que Vinícius tinha me enviado. Imprimi tudo como medida preventiva. Naquela semana, chamei um chaveiro para trocar todas as fechaduras da minha porta. Comprei barras de segurança extras para as janelas e uma câmera de campainha. Meu proprietário concordou em instalar mais luzes ao redor do prédio. Durante semanas, toda vez que a campainha tocava ou eu ouvia alguém andando no corredor, eu me assustava. Mantinha as cortinas fechadas e mudei toda a minha rotina. Horários diferentes, caminhos alternativos para o trabalho. Avisei minha chefe e meus colegas sobre o que tinha acontecido para ficarem atentos a qualquer coisa estranha. Às vezes, eu me pegava procurando o rosto dele na multidão, mesmo que nunca mais o tenha visto desde aquela noite. Cada notificação no meu celular fazia meu coração acelerar. Eu checava meu carro antes de entrar. Verificava minha caixa de correio todos os dias. Nunca mais tive notícias de Vinícius. A ordem de restrição funcionou. Ou talvez a intervenção policial tenha finalmente quebrado a fantasia dele. Ele não tentou ligar, nem mandar e-mails, nem voltar. Vi que o perfil dele no Tinder tinha desaparecido. Talvez o aviso da polícia finalmente tenha feito efeito, ou quem sabe ele procurou ajuda. Mas nunca vou saber. E para ser sincera, eu nem queria saber.
Por muito tempo, continuei pensando no quão rápido tudo passou de normal para aterrorizante, como um único jantar e algumas mensagens puderam virar algo que parecia um pesadelo. Percebi o quão fácil é para alguém construir uma fantasia inteira na sua mente a partir de quase nada, e o perigo que isso se torna quando a pessoa está determinada o suficiente. A parte mais assustadora não foi só o fato de Vinícius ter me encontrado. Foi o quão fácil tudo poderia ter sido pior e o quão pouco eu poderia ter feito para impedir. A experiência me transformou completamente. Hoje, eu sei que aquele instinto que me incomodou desde o primeiro momento no restaurante estava certo. Aprendi que ser educada não vale mais que minha segurança e que ignorar sinais estranhos pode custar caro. Agora sou mais desconfiada com quem encontro, mais cuidadosa com cada detalhe que compartilho online. Não mostro minha localização, não uso meu nome completo em redes sociais e sempre confio naquele arrepio na nuca que me avisa quando algo não está certo. As pessoas acham exagero, mas quem nunca viveu isso não entende. Não sabe o que é ser apenas um reflexo na fantasia perigosa de outra pessoa e carregar o medo de que, um dia, essa ilusão quebre e te machuque de verdade.